Asma é uma das doenças mais comuns na infância. Em muitos casos, a doença se estende para a vida adulta e prolonga para a vida toda, se tornando asma crônica. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 235 milhões de pessoas no mundo todo sofrem com esta condição crônica. Estima-se que cerca de 10% da população brasileira sofre com este problema. Os tratamentos são diversos. Então, respire fundo e atente-se nas dicas que o Saúde e Fé preparou para você. Muito bem, e para nos explicar tudo, mas tudo sobre asma e responder às suas perguntas, carinhosamente, nós vamos receber hoje, ela que é médica pneumologista, pediatra, nós vamos receber com muito carinho a doutora Amanda Tomé. Bom dia! Olá, Frei, bom dia! Tudo bem com a senhora, doutora? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Que alegria recebê-la aqui, viu? Alegria toda minha. O tema é muito sério? O tema é sério, mas tem controle. Eu quero desmistificar um pouquinho as coisas que falam ótimo, aí, gente. né? Então, vamos sentar, doutora, por favor. Quando a gente fala de asma, estamos falando de uma doença respiratória, né? Quando a gente fala de doença respiratória, é todo o nosso sistema respiratório que começa do nariz, a nossa garganta, traqueia, pulmão e por aí vai, né, doutora? Isso mesmo, Frei, tá bem afiado, hein? Exatamente. Então, a gente começa falando de via respiratória pela cavidade nasal até chegar nas vias respiratórias mais inferiores, que por último seriam aí os bronquíolos e os alvéolos, né? Então é importante a gente ressaltar a importância da gente entender o que é a asma, né? A asma é uma doença inflamatória crônica, né? Que acomete cerca de 20 milhões de brasileiros, ou seja, mais ou menos cerca de 10% da população no nosso país. Então é uma doença muito prevalente. Em torno de, se a gente for pegar todas as internações que a gente tem pelo sistema SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ela corresponde à quarta causa mais prevalente de internação hospitalar. Então, se a gente for pensar, a cada 18 horas, sabe-se que uma pessoa morre pela crise de asma. Doutora, assim, qual é a principal característica? Ou seja, vai depender também muito dessas baixas temperaturas, é mais nessa região de outono, inverno, que ela se manifesta e o que diferencia a asma de um outro tipo de doença respiratória, doutora? Certo, Frei. Então, é o seguinte, elas se manifestam também no tempo frio, mas tem outras características que podem desencadear as crises de asma. Isso vai depender muito do fenótipo de cada pessoa, da predisposição de cada pessoa. Mas sim, respondendo a sua pergunta, no tempo frio, os sintomas da asma costumam piorar, porque nós estamos acostumados com uma umidade específica. O ar está mais frio, doutora? Sim, a umidade do ar tende a cair. Ou, às vezes, em épocas de muita chuva, a umidade sobe demais. Isso também faz um processo inflamatório e irrita a nossa mucosa brônquica, que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais na frente o que acontece. Então, a gente respira, precisamos do ar, o ar vai entrar pelo nariz, enfim, vai passar pela garganta, aqui pelas traqueias e vai chegar no pulmão, esse é o caminho. Lá a gente coloca o ar bom, oxigenado, enfim, e devolve o que não serve, enfim. Então, quando a gente fala de asma, é lá já nos pulmões, doutora? Isso. Vou utilizar esse esquema que nós temos aqui para poder explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, aqui a gente tem a traqueia, né, que é essa região nossa aqui, tá? Onde quando a gente inala o ar pelo nariz, ela vai descer por essa região, já chegando nos pulmões. Quando ela chega na traqueia, vai se dividir nos brônquios principais, que a gente tem o brônquio direito e o esquerdo. Depois vocês conseguem ver que esses brônquios vão se dividindo e eles vão se chamando de brônquíolos. Com seus galinhos, né? Perfeitamente, como se fosse o finalzinho ali do galho onde já vão aparecer nas folhas, né? Então, nessa região aqui, essa traqueia toda é onde acontece a asma, né? Onde tem esse processo inflamatório que a gente chama a síndrome toda de asma. Ah, não é lá no finalzinho? Também, né? Então, toda essa região onde tem músculo, né? A gente tem que entender que a traqueia, né, descendo, chegando nos pulmões, que são os brônquios, é ali que começa tudo. Por quê? Os brônquios, eles são revestidos por um músculo, que é uma musculatura lisa. Então, o que esse músculo é? A gente tem que imaginar que isso aqui não é um tubo de PVC, uma coisa rígida, né? Que ele precisa movimentar para o ar entrar e sair, entrar e sair. Na pessoa asmática, esse tubo que é mais maleável, né, vamos dizer assim, ele começa a se inflamar, a ficar irritado com alguns tipos de substâncias, né, dentre elas poeira doméstica, vamos falar sobre o cigarro, que provoca aí, né? Exatamente. Poeira
poeira doméstica, o cigarro é uma causa muito importante, a poluição, principalmente em grandes cidades, pessoas que trabalham com muita solda também pode ter irritação da mucosa, ou seja, desse músculo. Então a gente tem que entender que é o quê? É uma inflamação desse músculo. Então você inala esse tipo de partícula, ou também o ar mesmo na época de frio, como o senhor mesmo comentou, e vai começar a inflamar toda essa mucosa, toda essa musculatura pulmonar. Se fosse uma pessoa que não tivesse esse quadro, né, asmático, o que aconteceria? Absolutamente nada, a gente não teria nenhum processo de inflamação. Mas na pessoa que tem a asma, o pulmão tenta fazer o quê? Essas vias respiratórias, tanto as maiores quanto as menores, tenta empurrar para fora como um mecanismo de defesa. A tosse é uma delas? Exatamente, começa com uma tosse, depois conforme vai inflamando cada vez mais essas vias respiratórias, o buraquinho desse músculo vai fechando cada vez mais, produzindo até muco, que aí começa a ter aquela produção de secreção. Agora, acho que a senhora também trouxe algumas imagens do... Sim, para a gente elucidar ainda melhor como vai aqui, fechando ó. aí, doutora? Perfeito, ó. Vamos mostrar aqui, eu trouxe uma imagem interessante. Então, o que a gente aí vai observar aqui, né? Nós temos, esse aqui é como se fosse a mucosa do pulmão normal, tá? Sadio, saudável. Então, o ar entra e sai aqui sem dificuldade nenhuma, né? Já aqui é o pulmão de um paciente asmático, então são aquelas vias respiratórias que eu mostrei para vocês, só aquelas mais amplificadas aqui para a gente entender como é que é lá dentro. Ainda consegue respirar um pouquinho? Ainda respira um pouquinho, mas você vê que o padrão do músculo, ó, o músculo aqui está mais espesso, né? Então, como o músculo aqui está mais espesso, o ar já vai ter um pouco mais de dificuldade para entrar e sair. Esse segundo caso aqui acontece naqueles pacientes que ainda não estão em crise, mas que já têm algum problema por uma asma que não foi bem tratada logo no começo. Já nesse terceiro desenho aqui, o que a gente tem? A gente já tem uma pessoa que está em crise asmática, ou seja, vocês conseguem ver que o espaço para passagem de ar é bem diferente do espaço dessa primeira figura. O ar quase não passa, ou seja, o estreitamento aqui dos bronquíolos é uma fase já mais é irritada, muito importante. Já é bem mais complicada. Isso, né? é nessa fase que começam os sintomas, principalmente aquela pieira, que é o chiado. O chiado, né? Isso, que a gente sente como se fosse um gatinho, faz um... na hora que o ar sai, né? Então, é nessa hora aqui que o paciente vai ter a maioria dos seus sintomas. E é legal eu citar também, Frei, que a asma, além dela ser uma doença crônica, o que é importante a gente falar para os pais e para quem tem asma é que ela é uma doença reversível, né? Ela tem tratamento, Já vamos ou falar seja, logo não é crônica, né? Já vamos falar do tratamento, enfim. Claro. Agora, o que diferencia, doutora, assim, porque o pulmão ele vai ficando enfermo, vai ficando inflamado, etc., as vias respiratórias, como é que eu vou diferenciar? Não, é uma asma, não, é uma gripe, não, é um resfriado que está ali, porque também trazem sintomas parecidos, doutor. Sim, o que acontece muito, que a gente acompanha no consultório, nos pronto-atendimentos, é que as pessoas têm um pouco de medo da palavra asma, né? Então, tudo eles falam que é bronquite. Bronquite? Não, Frei, é diferente. A bronquite a gente tem dois tipos. A gente tem a bronquite aguda e a bronquite crônica. A bronquite aguda seria aquela pessoa que nunca teve nada. De repente, ela pega um quadro de gripe intenso, né? Começa a ter os sintomas de tosse, principalmente, que é o que começa, né? Secreção nasal. E aí evolui 2, 3 semanas, o paciente sara e não tem mais nada. É circunstancial, é um episódio que aconteceu naquele momento. Isolado, perfeito. Já na bronquite crônica, já é um outro tipo de quadro. É um paciente que vai apresentar as manifestações da doença por volta do seus 45 a 50 anos de idade, né? Normalmente são pacientes tabagistas que fumaram durante a vida toda, ou seja, irritaram aquela mucosa durante um longo período de tempo. Virou crônica já. E virou um quadro crônico, eles já têm mais escarro, eles tossem por períodos muito longos, 2 a 3 meses, durante um período mais constante. Uma asma não tratada vira alguma bronquite crônica? Bom, Frei, a longo prazo, como eu mostrei para você, vai ter um remodelamento, ou seja, aquele brônquio que a gente estava conversando, os bronquíolos, eles começam a ficar um certo grau de inflamação que chega num certo ponto que a gente já não consegue mais reverter. Isso nos quadros mais graves, né? Uma asma moderada, uma asma grave. Então, se a gente deixar chegar nesse ponto, pode ser que essa deformidade da estrutura do pulmão leve, sim, a um processo lá na frente de bronquite. Eu estou pensando nos dois extremos, doutora Amanda, ou seja, uma criança e uma pessoa já com mais idade, mais vivenciada, enfim.
o sistema imunológico influencia bastante, ou seja, uma criança ela tem um sistema mais fragilizado. Uma pessoa de mais idade, um idoso também, o seu sistema imunológico tende a ser mais fragilizado. São esses dois extremos aí que podem a asma atacar de vez? Olha, não, você já tem que ter uma predisposição para isso, né? Ela pode ser hereditária, ou seja, os pais influenciam um pouco. Então, se você tem o seu pai que tem uma doença, tem asma, né? E sua mãe tem também, você tem 25% de chance de cada um de ter um filho asmático. Entendi. Então, por exemplo, se você tem um filho, né? E você é asmático, seu filho tem 25% de chance de ser asmático. Entendi. Se são ambos os pais, 50%. Entendi. Mas mesmo assim, os pais que são asmáticos têm chance de ter um filho que não é. Então, você tem que estar predisposto. Assim como pode ser aleatório. A criança nascer, não ter caso na família, mas desenvolver a asma. A pessoa tem essa tendência à predisposição à asma, mas ela também ela tem asma, ela pode ter uma gripe junto, ela pode ter uma pneumonia junto, ela pode ter outras complicações. A asma abre portas para outras complicações, doutora? Sim, Frei, com certeza. Se a gente não tratar adequadamente a asma, vai acumulando muco, secreção no pulmão, favorecendo sim a colonização de bactérias ali. E quadros virais também, como o senhor mesmo disse, desencadeiam crise de asma, porque também vão inflamar o pulmão daquela pessoa que já é mais suscetível. Entendi. Eu vou ter que fazer essa pergunta, assim, eu sei que você está preparando o seu almocinho, enfim, mas o assunto hoje é asma, é pulmão, enfim. Eu peço até desculpa pela pergunta, assim, mas doutora, é por isso que existe saúde fé, para a gente perguntar, para não ter dúvida. De repente, muita gente, assim, eu não sei se o verbo é isso, escarrar, enfim, e sai uma mucosa esverdeada, enfim. Isso é bactéria, a asma provoca isso também, doutora? Olha, a asma, de acordo com o processo inflamatório, se for um processo inflamatório mais importante, sim, vai provocar uma presença de muco. Toda inflamação gera produção de muco. É só você imaginar, quando você é criança, está andando de bicicleta, você cai e rala o joelho. Conforme você vai limpando aquela ferida ali, chega uma hora que começa a juntar uma secreção esbranquiçada, né? Claro, que é um processo inflamatório para levar à cicatrização. No pulmão não é diferente. Como tem uma inflamação no pulmão por essas substâncias externas que a pessoa inala e irrita o pulmão, também vai começar a produção de muco. Entendi. Então, o paciente asmático acaba, de acordo com o grau, né, a intensidade dessa crise, a intensidade desses sintomas do paciente, ter uma produção de muco sim. Por favor. Mas o muco, ele é mais comum de ter esse escarro mais evidente, mais grosso, mais viscoso nos pacientes que têm a bronquite crônica, que é esse processo que eu expliquei para o senhor, que é mais nos pacientes acima de 50 anos. A gente sabe, doutora, assim, que é uma questão também de higiene, quando você vai tossir, tentar não tossir desse jeito, assim, pegar sempre um lencinho, um álcool gel, etc, etc. A pergunta é, uma pessoa que está tossindo naquele ambiente, ou uma pessoa que tossiu e vai colocar a mão na maçaneta, ou seja, a asma é contagiosa, ela pega, eu posso estando perto de uma pessoa asmática, eu posso também ter os vírus voando por aí e pegar uma asma também, doutora? Olha, muito legal o senhor comentar isso, Frei. Assim, a asma não é contagiosa, tá? Então, é uma doença que você já nasce predisposto a desenvolvêlas ou não, né? Então, dependendo das formas de prevenção você tá depois, a gente até consegue amenizar isso. Porém, ela não passa para as pessoas, não. Fique tranquilo, tá? Não tenha medo de sentar ao lado de um asmático. Isso pode é para você, sentar. viu? Nada de discriminação, pelo amor de Deus. Exatamente. Então, é importante a gente entender isso. Mas, claro que, se for um quadro viral, né, um resfriado ou uma gripe, as gotículas, se você, obviamente, espirrar sem colocar a mão, sem higienizar as mãos e cumprimentar um colega, lógico que você vai estar tendo contato com o vírus e pode pegar. Mas a crise de asma por coisas ambientais, isso aí não passa. Quando a senhora falou uma palavra crise, eu vou exagerar, né? Tá. Eu vou exagerar. Por exemplo, a pessoa tem essa crise, está lá nesse apianço, esse chiado, nessa falta de ar, ela pode ter uma complicação maior ali, porque ela entra em desespero, entendeu? E aí, sei lá, tem uma complicação pior, doutora? Pode. É interessante também isso, porque o que acontece? Muitas vezes o paciente, a criança nem tanto, a gente vê esse desespero, essa ansiedade, né? Mas o fator emocional também agrava as crises de asma, ou até mesmo ele por si só pode desencadear uma crise, Frei. Então, aquela pessoa que já tem essa predisposição e é muito estressada, tem que tomar um pouquinho de cuidado, respirar fundo para evitar com que isso aconteça. Então, o estresse faz com que piore mais ainda a crise de asma. Então, é importante você manter controle. Doenças, doutora, assim, doenças oportunistas, sei lá, doenças que baixam a imunidade da pessoa, né?
elas também facilitam? Porque a senhora falou, está insistindo assim, eu sei, eu já aprendi aqui, que a pessoa já nasce com essa predisposição. Isso. Mas o fator ambiental, situações assim de onde a pessoa já tem uma doença, se trata daquela doença que abaixa a imunidade, uma leucemia, por exemplo, assim, ela pode ter aumentar os riscos, doutora? Olha, Frei, realmente, se não tem predisposição, a chance é muito pequena, tá? Entendi. Agora, se ele já tem essa predisposição para ser um paciente asmático, óbvio que tudo que for abaixar essa imunidade pode ser que desencadeie sim uma crise. Mas normalmente já é uma pessoa que já é alérgica, já tem alguns sinais de atopia, né? Ou seja, de alergia tem uma rinite, tem prurido nasal, ou dermatite atópica, que são aquelas lesões inflamatórias endóbrias do corpo que coçam muito. Então, se o paciente já apresenta alguns desses sinais, pode ser que numa queda de imunidade e tudo mais, possa apresentar uma crise de asma, mas reforço, isso não é o comum, tá? E vamos dar continuidade ao nosso bate-papo hoje sobre asma com a doutora Amanda. Doutora, por favor, entre aqui na nossa salinha, doutora. No intervalo a gente estava falando assim, uma certa confusão que acontece, né? Eu perguntei, bronquite e asma é a mesma coisa? Mas assim, a gente ouve a expressão, o meu filho está com bronquite asmática. Aí eu juntei as duas coisas, doutora. É a mesma coisa agora? É a mesma coisa. A bronquite asmática nada mais é do que a asma. É um termo que o pessoal inventou para não ter essa palavra forte, que é a asma, né? Doutora, a senhora trouxe, eu vou pedir licença aqui, a senhora trouxe alguns materiais assim que... Bom, agora a gente, atenção, já entendemos o que é. Agora vamos... Tratamento, é isso que a gente quer, tratar. A gente quer tratar, então, E a doutora trouxe aqui, tem alguma ordem? Quer começar por esse aqui, doutor? O que são as bombinhas aí, doutor? Bom, o que é Frei, isso? É o seguinte, nós temos algumas medicações que nós utilizamos para tratamento. Dentre elas, nós temos as medicações que nós usamos na crise, né? E temos as medicações que nós usamos para controle. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que essas medicações, primeiro de tudo, mamães, pacientes, elas não viciam, tá? Oba! O que acontece, o grande problema dessas medicações é que às vezes elas são utilizadas de maneira incorreta, ou então nós utilizamos ela de formas onde não são explicadas corretamente. Então, essa medicação que a gente utiliza, que é a bombinha da crise, né? Normalmente, o que ela faz? Ela vai dilatar os pulmões, né? Então, ela vai abrir aquela inflamação que a gente tem no peito, né? Para poder fazer com que o paciente já sinta um alívio, sinta a melhora do chiado, sinta a melhora do mal-estar, da falta de ar. Então, dessa forma, essa medicação acaba sendo utilizada. Como o paciente sente um alívio com essa medicação toda vez que está em crise, o paciente acaba só utilizando essa medicação, o que é errado, né? Porque nós temos outras opções. Essa aqui é a mesma coisa? Não, Opa. Essa daqui é um tipo de... É parecido, mas a medicação é diferente. Essa São medicação... vasos dilatadores, doutora? Assim que, Isso. Né? Esse aqui é como se fosse um relaxador da musculatura pulmonar. Ele vai dilatar. Né? Isso. Fechado. Então, quando o paciente faz essa medicação, ele faz esse spray, né? O paciente sente um alívio. É imediato, é rápido, né? Já esse outro tipo de medicação, que a gente tem de várias formas, a gente tem de inalação, de aspiração de cápsulas, né? Então, o que acontece? Com essa medicação aqui, o paciente vai estar desinflamando o pulmão a cada dia. Então, é esse tipo de medicação, que são os corticoides inalatórios, né? Que a gente vai estar utilizando durante um período maior de tempo para poder ter uma resposta, ou seja, para poder com que o paciente fique assintomático, sem sintomas e controle essas crises e não precise mais correr para o pronto-socorro e nem ficar dependente dessa outra medicação, que é aquela que eu citei para vocês, que a gente utiliza na crise, né? Então, a gente tem vários tipos de medicações inalatórias, né? Vários tipos de aplicação e formas que a gente precisa utilizar para com que elas sejam feitas da maneira correta. E quando eu tenho que usar essa aqui, doutora? Bom, quando a gente faz essas medicações aqui, a gente precisa fazer uma apneia. O que é apneia? Fazer o spray, né? Puxar e prender durante mais ou menos uns 10 segundos. Então, a gente coloca na boca, espirra, e prende. Puxa. É como a gente faz aquele exame, o médico diz, respira, segura. Isso, como se a gente estivesse embaixo da água, segurando o ar durante 10 segundos. Por quê? Para a medicação fazer efeito nos pulmões. Então, a gente sabe, nós pneumologistas, que um tratamento não adequado, ou seja, uma técnica incorreta, se eu ensinar o paciente a utilizar a medicação da maneira errada, o que vai acontecer? Não vai fazer efeito nenhum. Então, eu já vi muitas vezes o paciente chegar, fazer um spray e fazer isso aqui, ó. Tudo isso nada. sob prescrição médica.
Perfeitamente. Sempre. Jamais, eu vou lá naquela farmácia, está em promoção, vou comprar bombinha porque eu já usei, etc, etc. Se o meu vizinho usou, receitou, etc. Jamais. Passar antes por um pneumologista. Exatamente. Certo? E esse espaçador a gente utiliza normalmente em quem? Nas crianças, nos pacientes idosos, né? Então a gente vai acoplar a medicação aqui. Primeiro a gente chacoalha, né? Entendi. Acopla a medicação e vai colocar no rosto da criança. E vai liberando aos poucos, como é que tem que... Isso, a gente faz um spray aqui, Ok. né? Então, Ok. a pessoa vai respirar por aqui e ela vai inalando essas partículas Entendi. que o spray lançou, liberou dentro do espaçador. E a hora que você respira aqui, ela vai agir dentro do pulmão, né? Eu agradeço, doutor Tiago. Agora, doutora, muita gente diz, eu tenho as minhas vias, o meu nariz está entupido, não consigo respirar pelo nariz, eu só consigo respirar pela boca. Numa crise asmática, nariz, boca ou os dois estão comprometidos, doutora? Na verdade, assim, as vias aéreas começam aqui pela cavidade nasal. Então, é muito comum o paciente asmático também ter uma rinite alérgica. Então, se o paciente asmático também tiver essa rinite alérgica, vai comprometer, vai ficar mais difícil para respirar. Inclusive, a asma, ela tem que ter o seu controle junto com a rinite alérgica, para o paciente ficar 100% estável, aí bem controlado. O papo está muito bom, mas queremos, assim, ouvir as perguntas do santo povo de Deus que chegaram através das redes sociais. Bom dia, Gabriel Moraes. Bom dia, o Gabriel, que é de São Paulo, capital. Deus te abençoe. Que bom que você está aqui com saúde e fé, viu, Gabriel? Tenho 21 anos e sou asmático. No meu último raio-x deu hiperinsuflação pulmonar. Isto é temporário ou permanente? Obrigado, Gabriel, doutora. Olá, Gabriel, bom dia, tudo bem? Você mora numa cidade poluída, que é a cidade de São Paulo, né? Os asmáticos se concentram aí, então tem muita gente asmática aí na sua cidade. O que acontece, né? Na verdade, a hiperinsuflação pulmonar pode ser que sua asma não esteja totalmente controlada, ou seja, o seu pulmão deve estar inflamado e tendo uma retenção de ar ali dentro. Então, oriento você a estar acompanhando aí o seu quadro clínico com o seu pneumologista para ele avaliar se é realmente só isso, tá bom? Que maravilha, obrigado. E agora mais uma participação. Bom dia, Gislaine Veloso, que é de Limeira, São Paulo. Deus te abençoe, Gislaine, nome da minha irmã, viu? Bom dia, Frei. Doutora, tenho uma dúvida. Uma crise de asma pode ser causada por um descontrole emocional? Você falou do fator estresse aí, né? Sim. Então, Gislaine, realmente pode ser desencadeada sim, como a gente comentou, tá? Tem alguns mediadores inflamatórios que são liberados durante o estresse emocional, né? Processos depressivos também, crises de ansiedade, que podem ocasionar e piorar esse problema respiratório. Então, a resposta é sim, pode sim. Representando aqui o Vale do Paraíba, a nossa amiga Glória Souza, de Taubaté. Obrigado, Glória, pela participação. Bom dia para você também. Gostaria de saber fazer uma pergunta para a doutora. Tosse e chiado no peito é sinal de asma? Nossa amiga Glória. Glória, bom dia. Pois é. Para chiado no peito e tosse, a gente tem vários diagnósticos diferenciais. Eu não posso falar que é simplesmente uma asma, né? Teria que coletar um exame clínico, fazer um exame clínico de você, né? Coletar uma história bem detalhada, fazer uma boa anamnese para a gente poder concluir o seu diagnóstico. Mas só para você entender, né? Tosse e falta de ar pode ser desde uma doença cardíaca, uma doença do refluxo gastroesofágico, pode ser também algum problema genético, né? Então, tem várias coisas que podem desencadear tosse e chiado no peito. Então, realmente precisaria investigar e procurar seu médico. Muito bem. O Rafael Gonçalves, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Bom dia, Rafael. Obrigado por estar conosco aqui no Saúde e Fé. Ele tem um filho com asma. Ele pergunta se nebulização apenas com soro ajuda o asmático a se sentir melhor? Olha, se for uma crise, Rafael, desencadeada por um quadro viral, ela vai ajudar simplesmente no processo de obstrução nasal, né? Mas para o chiado no peito, como eu expliquei para vocês, como é um processo inflamatório, o soro por si só não vai resolver de nada, né? Então, o soro ele serviria mais para levar alguma medicação para o seu pulmão. Por exemplo, se você fizer inalação com uma medicação daquelas que eu citei, que são broncodilatadoras, né? Como se fosse as bombinhas, mas também tem os em gotas, né? Então, no caso, só o soro não vai resolver a crise de asma. E aqui, olha, onde está a TV, aqui Aparecida, né? Essa cidade linda, Rosana Dias. Obrigado, Rosana. Bom dia para você também. Que bom que você está conosco. Podia assistir aqui o programa, é pertinho da gente, viu? Estamos aqui no subsolo da Basílica, é bom demais, viu? Um asmático com pulmões hiperinsuflados, após uma crise prolongada, os pulmões podem voltar ao normal e deixarem de ser hiperinsuflados, doutora?
Bom dia, Rosana. Olha, aí vai depender um pouco do quanto tempo esse pulmão ficou em crise sem ser tratado, né? Se chegou a um ponto de ter um remodelamento, ou seja, a estrutura ficou inflamada durante um longo período, pode ser que ele fique um pouco ainda hiperinsuflado, né? Mas como a asma tem um curso benigno, normalmente com o tratamento tende a voltar ao normal. Mas como eu disse, aí só avaliando mesmo para a gente concluir. Clínica, coisa, né? De Santa Isabel, São Paulo, é a Marina Dutra. Bom dia, Marina. Deus te abençoe. Ela tem uma filha com 15 anos, sofre de asma, rinite e sinusite. Nesse caso, ela pode fazer academia ou existe alguma restrição? É a Marina, doutora. Oi, Marina, que pergunta boa. Fico muito feliz de você ter perguntado isso, porque é uma dúvida muito comum também, tá? Então, assim, o que a gente orienta vocês a estarem fazendo? A atividade física vai melhorar muito a parte cardiorrespiratória, então função cardíaca e pulmonar. Ou seja, vai fazer com que os pulmões fiquem mais fortes, né? Consigam expandir com mais facilidade. Então, para a sua filha fazer essa atividade física, o que a gente orienta? Primeiro de tudo, ter a doença controlada. Então, ela precisa estar tratando para conseguir fazer essa atividade física, porque senão ela vai começar a fazer atividade física e apresentar sintomas de cansaço, né? Essa dispneia, que a gente fala que essa falta de ar, anda um pouquinho, já está fadigada, puxando para respirar, tossindo durante a atividade. Então é importante, primeiro de tudo, ver se ela está controlada para iniciar essa atividade física. Se estiver controlada, ótimo, faça atividade física, a gente fica muito feliz. E vamos lá para São Paulo também, oh meu Deus do céu, a terra da poluição também, né? Aquele povo santo Sim. lá sobrevive. É a Maria das Dores, representa a cidade. Bom dia, Maria, Deus te abençoe. Há 3 dias estou com ardência na garganta e os sintomas de asma, mas o médico disse que isso é devido ao refluxo. O que faço? É grave? Olha só, dona Maria, é o seguinte, como eu tinha comentado anteriormente, o refluxo é um dos diagnósticos diferenciais para sibilância, para chiado, né? Então, calma, se for só o refluxo, a gente tratando o refluxo, a gente vai conseguir resolver esse problema do chiado que a senhora está sentindo. O que acontece é o seguinte, o refluxo ele faz com que o suco gástrico volte, né? Então vai voltar para a região próxima da boca, aqui da orofaringe, que a gente fala. Então quando você está dormindo, esse líquido volta, às vezes você aspira, ou seja, esse líquido em vez de descer de novo para o estômago, ele desce para o outro buraquinho lá atrás, que é o pulmão, né? Então ele passa pela traqueia e vem irritando tudo, fazendo que você sinta esses sintomas. Então é uma coisa bem comum, tá? Para quem está em casa, doutora, assim, para se livrar disso, evitar ao máximo essas crises, o que é importante observar? Precisamos fazer as medidas preventivas, né, Frei? Então, assim, o que seriam essas medidas preventivas? Primeiro de tudo, o que eu oriento é a higiene ambiental, né? Então, a gente sempre reforça isso. Então, o que seria isso? Evitar tapetes, cortinas, que são lugares onde acumula muita poeira e ácaro, né? As estantes onde vocês guardam livros, sempre fechadas, porque quando a gente puxa aquele livro que está armazenado ali há um tempão, na hora que você puxa, você joga todo o pó e poeira para todo o ambiente. Então, se o paciente que é asmático inala aquela poeira, ele vai ter sintomas, né? Outra coisa super importante é o tabagismo. Por favor, não fumem. Além de fazer mal para quem fuma, faz mal para o paciente asmático. E asmático, se você fuma, você está tentando suicídio. Não faça isso, né? Por favor. Outra coisa legal que a gente orienta é contato com animais. Então, tem estudos que mostram que o contato com os animais, principalmente gatos e cachorros, quanto mais precoce para a criança, melhor, né? Agora, se você não teve esse contato muito precoce, evite com que o gatinho e o cachorro durmam no quarto do paciente que é asmático, evite com que esses animais fiquem em cima dos sofás, onde você às vezes acaba deitando, para você não inalar essas caspinhas que eles liberam e os pelos também. Então, tem várias coisas que a gente vai orientar no ambiente do paciente asmático, como trocar os travesseiros a cada 2 anos, fazer a higiene dos colchões, então colchões muito velhos têm que ser trocados, que são importantes. E atividade física, como a gente citou, que é fundamental. Gente, hoje tivemos a alegria e o prazer de conversar com a doutora Amanda Tomé, médica pneumologista, pediatra. E quem quiser entrar em contato, vale a pena, gente. É a 0 operadora 12 98267 8183 ou Instagram, @pediatriageral, né? Doutora Amanda, eu queria imensamente agradecer a sua participação. E posso lhe entregar um mimo aqui, doutora? Ô, Frei, muito obrigada. A canequinha do Saúde e Fé, para a senhora colocar no seu consultório. Com todo prazer, obrigada. Para tomar um chazinho, para tomar uma aguinha. Que a pessoa linda. pergunta, nossa, que linda, onde é que a senhora conseguiu? No Saúde e Fé da TV Aparecida, né? Com certeza. E aqui é São Peregrino, protetor contra o mal do câncer. Gostaria de entregar também para a senhora, lindo. Viu? Podemos sonhar na possibilidade de uma outra visita sua aqui no programa? Com certeza, Frei, vai ser um grande prazer, viu? Que Deus abençoe. Muito obrigada pelo convite, viu? Posso rezar para a senhora? Pela simpatia. Deve, eu agradeço muito. Obrigado, Obrigada, Deus viu? abençoe. Muito obrigada.